Bora, nação! Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal, gurizada. Vamos falar da partida de logo mais? Afinal de contas, às 4 da tarde, o Tricolor começa a sua caminhada no Campeonato Brasileiro diante do Vasco da Gama, lá em São Januário. Um clima que não vai ser muito favorável ao Tricolor, não. A torcida do Vasco comprou a briga com o clube, comprou todos os ingressos que estavam disponíveis para essa partida e a previsão é de São Januário lotado para a partida de hoje. Mas fato é que o time do Vasco não vem empolgando tanto, não. Estão há praticamente um mês aí sem disputar uma partida. Foram eliminados pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Nessa temporada fizeram 15 partidas oficiais, venceram apenas 7. Então não estão com toda aquela bola, né, a equipe do Ramon Dias, mas terá o apoio da sua torcida em massa nesta tarde de domingo, nessa estreia aí do Campeonato Brasileiro para ambas as equipes. O Grêmio chegou ontem ao Rio de Janeiro e, como a gente já repercutiu aqui no nosso canal, vamos ter alguns desfalques para a partida de hoje. Pedro Jeromel não viajou, PP também, por desconforto muscular, não viajou e também o Renato vai ter que mexer nessa equipe. Vamos falar sobre as prováveis escalações para o time de hoje, então. Primeiro o Tricolor, é claro, né? O Grêmio deve ir com Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e o Cuiabano. E agora o Renato dará chance ao Cuiabano, porque o Mike lesionou. O Reinaldo voltou a correr no gramado, mas ainda não tem previsão de volta. E um detalhe importante, Zé Guilherme passou na hierarquia de Wesley Costa e Zé Guilherme será o reserva de Cuiabano lá no Rio de Janeiro. Então teremos um time com Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Cuiabano no nosso sistema defensivo. Meio campo abre com Vidia Sante, provavelmente do Queiroz, na vaga do PP, que não viajou por desconforto muscular, Cristaldo, Pavon, o garoto Gustavo Nunes e lá no comando do ataque o Diego Costa. Essa deve ser a provável equipe do Grêmio para enfrentar o Vasco nessa estreia de Campeonato Brasileiro. A equipe do Vasco deve vir com o Léo Jardim, João Vitor ou o Paulo Henrique, o Medel, o Léo e o Lucas Piton, o Zé Gabriel, o Esforça e o Galdames ou o Cleiton. Tem essa possibilidade de variação também. O Adson, o Verrete, né? O Cleiton ou o Davi, o técnico Ramon Dias. Essa é aqui. Para quem tá perguntando sobre o Payet, o Payet, ele teve um problema, está fora, ele teve uma lesão no joelho e ele está fora dessa partida. Então, pro Grêmio, isso é bom, né? Pro Grêmio é bom. O Payet é um baita no jogador. A arbitragem pro jogo de hoje, gurizada, é o Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado pelo Alex Ribeiro, também os dois FIFA, o Daniel Luiz Henrique, tá? O trio é paulista. E o VAR, né, fica por conta da Daiane Muniz, FIFA de São Paulo. Beleza, gurizada? Partida então às 4 da tarde com transmissão da TV aberta. Quem gosta de olhar jogo pela TV aberta vai ter a transmissão hoje pela Globo, então. Gurizada, vamos falar sobre busca por zagueiro. Eu sei que esse é um assunto que nos interessa bastante. O Grêmio hoje no seu elenco tem Jeromel, Kahneman, Rodrigo Eli, Gustavo Martins e Natan. Apenas, né, o Bruno Vini deixou o Tricolor nessa semana a caminho do Vitória. Mas a informação que o nosso colega, o Eduardo Gabardo, trouxe hoje pela manhã lá na sua coluna em GZH, ela é muito importante, porque o Gabardo, ele crava que o Grêmio tentará contratar um zagueiro, anunciar um zagueiro nesta semana. Na sexta-feira, dia 19, termina o prazo dessa pequena janela, essa janela doméstica que a gente chama, né? Porque é só para contratações de zagueiros livres ou zagueiros que atuaram nos campeonatos estaduais neste primeiro momento. Então, segundo a informação do Gabardo, o Grêmio vai fazer um movimento para contratar um zagueiro, ou pelo menos tentará contratar um zagueiro. Nós temos alguns nomes aqui que foram falados nas últimas horas, nos últimos dias, e que a gente já tem um parecer quanto a eles. Pedro Henrique, por exemplo, é um nome que foi muito citado nos últimos tempos, desde o mês passado, quando o Grêmio tentou a contratação desse jogador junto ao Atlético Paranaense. Mas a questão é que com a chegada do Cuca, novo técnico do Atlético, ele ganhou espaço e ele não tá mais nessa assim de deixar o clube. Está muito próximo de renovar, inclusive, algo que estava longe lá antes do Cuca chegar. Então, provavelmente uma nova investida não está descartada, mas é muito pouco provável que isso vá acontecer. Pode acontecer uma investida, mas é muito pouco provável. Pedro Henrique fica ali no cantinho, mas hoje não é muito provável a chegada dele.
Joaquim, né, jogador do Santos, que nós falamos ontem, é um jogador que interessou muito o Grêmio, interessa muito ao Grêmio, mas a alta pedida do Santos tornou essa possibilidade muito fora da realidade, né? É um jogador que o Santos pede 7 milhões de euros para negociar, e o Grêmio não está com essa bola toda no mercado, não. O Davi Luiz é um jogador que eu vejo esse nome aqui, ó, recorrentemente aqui no nosso canal, e a gurizada fala muito, Davi Luiz, Davi Luiz, Davi Luiz. Não, esse nome não é nem analisado pelo Grêmio. O Grêmio não tem absolutamente nada pelo Davi, não passou pelo scout do Grêmio, não interessa, embora ele tenha pouco espaço lá no Flamengo, porque o Grêmio procura jogadores com uma faixa de idade ali entre 25 e 30 anos. O Grêmio quer dar uma renovada na sua zaga. Então, entre 25 e 30 anos é o que o Grêmio procura, ou se não, um zagueiro, né, que tenha todo aquele estofo, e o Davi Luiz, nesse momento, não interessa ao Grêmio. Rodrigo Caio, a direção vai deixar esse nome pro final agora do semestre, ou seja, na janela do meio do ano. O Grêmio quer ver como é que vai reagir o Rodrigo Caio depois desse tratamento que ele vem fazendo desde o início dessa temporada. Então o Grêmio vai esperar para ver o que o Rodrigo Caio pode apresentar, e aí sim o Grêmio deve fazer uma nova tentativa, caso ache que vale a pena. Zé Marcos, jogador que esteve na pauta também, é um zagueiro do Juventude, que inclusive fez boas partidas pelo Campeonato Gaúcho. É um jogador que esteve na pauta, mas não está mais. O Zé Marcos não está no radar do Grêmio neste momento. O Grêmio amplia este radar para outras possibilidades, mas nesse momento esses nomes: Pedro Henrique, Joaquim, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Zé Marcos, 5 nomes que o Tricolor neste momento não deve fazer essa investida. E aí, algum deles tu insistiria? Tem algum nome aí pra recomendar? Comenta aqui embaixo. Tô de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Depois do jogo contra o Vasco, tem a nossa live aqui com entrevista, repercussão, teu comentário, a nossa análise. Estamos juntos aqui, tá? Aqui no cantinho, ó. Já clica aqui, ativa o sininho de notificação, terminou o jogo, tu vem pra cá. Grande abraço, até a próxima. Tchau.